Olá a todos que estão acompanhando o canal. Eu espero que você que assistiu o debate tenha ido buscar e que tenha visto as documentações mostradas na tela, ok? E conferir as fontes primárias. Mas antes do debate acontecer, houve uma tentativa de criarem aí uma cortina de fumaça nos comentários da página do Fake Flip. Assim que ele aceitou o debate, achando que eu ia correr, sendo que eu fiz o desafio publicamente, né? Não foi no privado. E como eu sou homem, eu cumpro com a minha palavra. Já os seguidores dele, porque pelos seguidores você vê qual é o nível da pessoa também do canal. É muitas das vezes um reflexo. Basta ver o chat de vários canais por aí. É o reflexo da pessoa que produz o conteúdo. Porque ela pode silenciar e geralmente gosta muito do conteúdo da pessoa. E está lá para comentar, fazer uma crítica construtiva, enfim. Os seguidores dele e ele mesmo, próprio autor, tentaram desviar o foco da fraude documental que eu expus naquele dossiê de exposição. Está aparecendo aí tudo na tela para você. Eu ia gravar a tela aqui dos comentários, só que eu vou colocar o print aqui. E claro, eu não vou ficar censurando o perfil de ninguém porque comentaram em público. E como qualquer um pode acessar e pode ver as acusações, tanto é que eu vi, ok? Porque eu fui avisado pelo próprio Facebook e tinha mais comentários ali. Eu não coloquei para ativar a notificação, o Facebook mesmo me enviou, assim como eu estava colocando as regras, enfim, ao mesmo tempo tinha gente comentando. Então hoje eu vou responder a cada uma dessas tentativas de fuga que foram proferidas ali, ok? Na tela aí você está vendo o comentário do Isaac e aí o Fake Flip, tá? Basicamente está escrito assim, ó. Ele está defendendo que o Kircher não defendia o eletromagnetismo. Ele está tentando defender o jesuíta. É claro que eu vou tentar colocar isso no debate. Eu estou gravando isso muito antes do debate, ok? Então eu espero... não vou editar esse vídeo, essa parte, mas eu espero que tenha deixado explícito isso no debate. Mas a questão é a seguinte... A falácia do espantalho. Você pode pegar que essa é uma segunda tática mais usada pelo Fake Flip nos outros debates dele. É claro que eu não tenho apreço nenhum aos outros, os seus oponentes nos debates, que ele já participou. Se é pra ficar de um lado, eu fico do lado do Fake Flip. Ele já debateu com o sistemático, então eu penso que qualquer um vai ficar do lado do Fake Flip. Mas essa é uma das falácias que ele se utiliza. Por quê? O Fake Flip, corrigir a sua ignorância histórica não é defender o jesuíta, tá bom? É defender a realidade. Você disse, e eu tenho todos os vídeos baixados aqui, tenho a transcrição de tudo aqui, tenho o link para caso seja removido. Você disse que o eletromagnetismo era uma invenção de Athanasius Kircher, ok? Você diz isso nos seus vídeos de marketing aí do seu livro de R$100. Tá? E também saber de onde que vem essa teoria falsa, que só afasta as pessoas da palavra de Deus, do eletromagnetismo das marés. Tá? Isso daí vem de um cara chamado Athanasius Kircher, que era coleguinha do Copérnico, tá? Era jesuíta, igual ao Copérnico, da mesma escola. Eles então ocultaram o trabalho do Leonardo da Vinci, esse sim explicou os fenômenos das marés, tá? Ocultaram o livro Tratado sobre a Água do Leonardo da Vinci e colocaram uma teoria que afasta qualquer um da realidade, do eletromagnetismo, que não faz o menor sentido. E os terraplanistas que acreditam em teorias malucas aí de eletromagnetismo para explicar o fenômeno das marés também, respondam aí como é que vocês conseguem acreditar em teorias falsas propostas por um jesuíta, tá? Eu já expliquei no meu livro de onde é que vem essas teorias falsas jesuíticas que explicam fenômenos tão lindos quanto o fenômeno da maré de forma errada para afastar as pessoas da realidade e obviamente afastar as pessoas da palavra de Deus. Eu abri o livro do Padre Kircher, ok? Eu abri 4 obras dele. Dentre esses eram o Mundos Subterrâneos, lá na página 128, e mostrei que ele chamava o magnetismo de tolice. E aí uma tradução para o latim coloca nugas, ok? Então eu não defendi Kircher.
Eu provei que você não leu o livro dele. Então, quem defende o jesuíta aqui é você, justamente. Você pegou o mapa de canais e nascentes que ele desenhou para a Igreja Católica, quem diria, né? E colocou no seu próprio livro dizendo que era uma descoberta bíblica. Vamos a outro comentário aqui. Do Elton, o Elton colocando ali, ó, ele se contradiz, diz que o jesuíta via diamagnetismo de forma metafísica. Em outro parágrafo diz que não tinha conhecimento. Ô Elton, a confusão, ô queridíssimo, não está na limitação do seu vocabulário científico. Eu sei que é bem difícil. Vocês que acompanham esses canais aí de pessoas que botam essas desinformações como fake flip, vocês deveriam estudar um pouco mais para ver e comparar essas questões, entende? Leiam um pouco mais, tenham um vocabulário mais avançado, porque vocês passam vergonha realmente. Lá no século 17, tá? A palavra magnetismo era usada por monges e filósofos para descrever magia, simpatia divina ou atração oculta. Perfeito? Vou tentar colocar na tela aí as fontes. Eu espero que você pesquisa, mas eu acho que vocês têm preguiça mesmo. Então era pura metafísica. Então que o Kircher, ele não conhecia, o Athanasius, o jesuíta, ele não conhecia a física experimental. Ou seja, a condutividade iônica, os eletrólitos, a física do século XIX de Maxwell. Então dizer que Kircher conhecia o misticismo do ímã, mas desconhecia a física dos íons na água salgada, não é uma contradição. Então, o Elton da vida, é a história da ciência, perfeito? Então estude a diferença antes de tentar achar erro no meu texto, perfeito? Tenta na próxima. Agora, o comentário do Fake Flip ali, ó. Ele coloca palavras na minha boca. E não se refere em primeira pessoa. Ele diz nós. Nós quem, cara pálida? Bom, ele está lendo muito gibi antigo que tinha essa questão, né? Como se ele fosse índio, né? Mas enfim. Ô, Fake Flip, no seu vídeo, eu vou colocar na tela o trecho. Você usou a água doce do Guaíba e a água salgada do Mar Morto a atacar a teoria eletromagnética da condutividade do sal. Por que que no Mar Morto? O Mar Morto tem muito sal e não tem maré nenhuma no Mar Morto. Tá? Tem muito sal lá no Mar Morto, mas o eletromagnetismo lá não funciona. É um eletromagnetismo seletivo. Atenção, terraplanistas e globistas, hein? Os terraplanistas que acreditam no mito do eletromagnetismo e os globistas que acreditam no mito da gravidade. Atenção aí para a pergunta, tá? O litoral gaúcho apresenta 4 marés por dia. 4 vezes a água sobe e baixa bem pouquinho, cerca de 30 centímetros. E a água é salgada, hein, terraplanistas? A água é salgada, tá? Quem acredita aí no mito do eletromagnetismo e do salzinho na água, tá? E no Guaíba, em Porto Alegre, a água é doce, tá? O lago Guaíba, que nós chamamos de Rio Guaíba, tem água doce. E lá as marés são maiores do que no litoral gaúcho. No Guaíba, as marés acontecem 2 vezes por dia, de cerca de 45, 50 centímetros, 2 vezes por dia. Elas são menos frequentes e maiores do que as marés no litoral gaúcho. Lá acontece 4 vezes. O que eu fiz foi expor que o seu argumento é um erro primário de geografia e mecânica dos fluidos, porque você ignora a topografia. E sobre o nós, eu posso escrever eu, eles, tu, eu posso escrever do jeito que eu quiser. Eu sei que você não conseguiu refutar, porque você não faria isso pelos seus textos, porque eu coloquei a resposta, você não veio responder, você respondeu todos os comentários, menos o meu. Então, sabendo que você ia ter a sua fuga, eu convidei e desafiei para um debate ao vivo, e que bom que aceitou, né? Mas a questão é o seguinte, o nós é os nós pesquisadores da astronomia zetética raiz. Como assim, Nicolas? Nós que lemos a literatura, por exemplo, do Dr. Samuel Robotham, que você ignora propositalmente, tá? Você diz que leu, mas parece que ignora. Nós que conferimos as notas de rodapé que você esconde do seu público. E você não mencionou no seu livro também. Então, se você está acostumado de brincar de lobo solitário e vendendo livro por aí, o problema é totalmente seu. Então eu falo em nome de uma pesquisa documentada.
Você pode ver os vídeos e textos e debates que eu tenho com globaloides por aí. Inclusive gente da sua laia que se diz terraplanista, mas é gnosticista. Você se diz cristão, né? Pelo que eu já vi, mas cai em teoria jesuítica. Nossa, que ironia, né? Você é só mais um joio no meio do trigo. É mais um que quer rachar. Perfeito? Já basta aqueles que você fazia live junto, e nós sabemos quem eram aqueles, e que você brigou e não se mete mais com aquele pessoal. Você também está criando uma rusga no meio desse movimento Terra Plana. Então é por isso que eu não me junto em grupos, eu não fico juntando seguidores para atacar você ou para ficar me aplaudindo meu ego no campo dos comentários. Perfeito? Ao contrário de você. Agora o Elton de novo ali, esse deve ser um rapaz que comenta bastante, escreve bastante, lê bastante, pesquisa bastante, tem os seus próprios livros. Não, na verdade não. Eu fui entrar no perfil dele, só tem foto pessoal e tem vídeos que ele compartilha dos outros. Parece eu quando não sabia escrever direito no celular. Enfim, mas naquela época eu não tinha, né? Talvez eu pudesse acusar também. Ele escreve assim, ó: esse texto foi gerado com auxílio de inteligência artificial, nitidamente feito por IA. Exatamente. Bem-vindo ao século 21, Elton. Então, enquanto vocês perdem tempo tentando ler latim do século 17, na base do achismo, eu utilizei, infelizmente eu utilizei, o que há de mais avançado em tecnologia de processamento de dados, tá? Para cruzar os manuscritos originais da Vinci. Claro que eu paguei script, entrei em contato com universidades para tentar buscar as obras. Me desculpa. Bom, tudo bem, tranquilo. Tá? Enquanto alguns podem usar IA para ferramenta de busca e organização, tem gente que usa para fraudar respostas e para tentar salvar com prompts, debates e escrever porcarias na internet. Mas a inteligência para expor a fraude do seu guru, já que você é seguidor dele, as perguntas que eu fiz no debate, eu não usei um avatar de IA também. Não usei também isso daí não. Você pode acusar, mas se você quiser eu te ensino como identificar também. Eu duvido que você tenha algum curso especializado nisso. Mas tudo bem. Eu acredito que o Elton, que tem um monte de foto em público, que é perigosíssimo, pessoais em público, e até gente menor de idade, que fica compartilhando como um papagaio o vídeo dos outros e não tem capacidade de escrever uma linha sequer, nem colocar uma legenda decente. Esse cara, ele sabe escrever e sabe detectar IA. Esse cara, eu tenho que tirar o meu chapéu. Eu estou até meio envergonhado de fazer essa parte do vídeo aqui respondendo Elton. Se eu uso alguma IA que levou 3 segundos, mais ou menos 5, 10, você conta aí, já que você é o especialista, para descobrir que vocês estão comprando, enquanto tem aí o guru de vocês vendendo teoria jesuíta, achando que ninguém ia perceber. Onde que está a inteligência do outro lado? Se eu estou usando uma IA, cadê a de vocês? Cadê a inteligência natural de vocês? Agora o nosso querido Jardel. Esse é uma figurinha carimbada do canal. Infelizmente eu não achei o post. Eu acho que ele me bloqueou, ou eu bloqueei ele porque ele falou alguma merda. Mas eu deixo sempre o print antes de bloquear a pessoa para vocês verem o que ela comentou. É o mural da vergonha que nós temos aqui no canal. Mas ele sempre atacava aqui e lá, e aí eu dei uma resposta, claro, não xingando, mas que refutava ele, e ele só deu risada no comentário e nunca mais apareceu. Mas é claro que esse pessoal que vive com o cotovelo doendo tem que despejar sua raivinha, já que esse daí ele nunca viria também num debate ao vivo, porque ele é desonesto intelectual. Mas ele foi comentar lá, veja aí na tela também. Olha aí, o Jardel
porque esse era o nome dele antes dele mudar para Yadel. Ele fala muitas neiras com muito malabarismo. Nem relevância ele tem. Não debata com ele. É perda de tempo. Olha, eu fiquei triste com o comentário. Realmente. E eu já expliquei o porquê que não tem muita relevância. O Jardel, ele me acompanhava. Infelizmente, desde que ele saiu, eu tive que chamar mais 5 pessoas. E 4 dessas é IA, que eu contratei, é bot de IA para ficar acompanhando meus vídeos. Claro, eu não tenho muito dinheiro, eu sou uma pessoa bem relevante, então eu paguei e gastei bastante para comprar o livro do nosso oceanógrafo independente, o Fake Flip. Então não me sobrou muita coisa. Então desses 5 que eu comprei, aí eu contratei um humano e 4 IA para ficar acompanhando meus vídeos. Claro, eu não sei como elas compraram os meus livros, tá? Que não chega a 100 reais. Pelo menos não os PDF. Mas tudo bem, ô Jardel. Mas é o seguinte, eu fui abrir lá seu perfil. Vamos ver aqui. Tem 2,4 mil seguidores. Realmente você tem bastante relevância. Eu já expliquei porque que eu não tenho muitos seguidores, blá blá blá, curtida, mas eu não vou explicar de novo. Vocês têm preguiça de pesquisar, eu vou pedir para vocês acharem por aí. Mas vamos ver. Aqui ele postou um vídeo há 23 horas, nenhuma curtida. Ele é um memeiro. Ele é engraçado, cara. Ele é maravilhoso, Jardel. Ele é um memeiro independente, cara. Esse rapaz, a South America Memes, o shitpost está perdendo. Eu estou me segurando para não rir nesse vídeo, porque eu tenho que responder sério. Esse cara, ele tem bastante relevância, então eu não tenho como refutar um cara desse. O Jardel, que ele mudou o nome dele para colocar um prefixo hebraico IA, na tentativa de parecer um profundo conhecedor das escrituras e do hebraico, mas foi refutado repetidas vezes, justamente por não dominar o hebraico que ele finge sustentar e outras sandices dele, basta buscar aí no perfil. Enfim, mas eu queria perguntar, se eu não tenho relevância e sou apenas perda de tempo, por que o seu guru aceitou o debate comigo? A irrelevância aqui tem nome, Jardel, e ela se esconde atrás de perfis com nomes hebraicos falsos para aplaudir quem vende livros baseados em fraudes históricas. Isso que é irrelevância. A verdade é, não precisa de fã-clube para vocês ficarem me aplaudindo esse vídeo de resposta e ter raiva desse pessoal. Esse pessoal é tão enganado quanto os gnósticos de Instagram, quanto aqueles que acreditam que a Terra é um globo.
Ô Nicolas, mas eles estão despertos para o fato da Terra ser plana. Sim, mas do que adianta se você segue teorias do tipo e qualquer um do outro lado que supostamente está fora do sistema, um cristão que tem aí palavras de baixo calão bem pesadas aí. Aí ele abriu bem a braguilha dele ali, abriu o braguetão ali, né, ô escuro. Ali, né, abriu, pisou bem na minha cara. Cuspiu ali antes de mijar, né? Aí tirou pra fora, né? Mirou bem ali na minha cara, ali, né? E mijou, né? Foi bom, né? Bem calmo, né? Mijou, esfregou bem na minha cara ali, né? Mijou. Aí deu aquela chacoalhada ali, aquela balangada ali, né? Limpou um pouco teus pés em mim ali, né? Mija bem na minha cara, cospe lá no fake flip. Ai, fake flip, nossa, crush. Isso é tão perigoso quanto, porque enquanto tem o Sérgio Sacani da vida, tem o Iberê do Manual do Mundo, tem o comunista do Castanhari, tem o Pirula da vida, tem todos esses propagandistas do evolucionismo, darwinismo, do niilismo, do heliocentrismo sistemático, né, da vida, Esaias Navi, esses que são aplaudidos por vários jovens e aqueles que se acham despertos e ficam rindo. Então, da mesma forma, esse pessoal está no meio, só que é pior ainda. Por quê? Você sabe que o Sacani e toda essa patota não vai te enganar. Por quê? Porque você não acredita mais na versão do sistema e nem nesses personas. Só que nesse âmbito e nesse âmago, nessa força, nessa chama que está em todos nós, pela busca, na verdade, sobre as coisas que o sistema não contou, caímos em perfis como o do Fake Flip, que está contra todos esses. Primeiro, tem uma projeção psicológica. Ele também rejeita, então eu vou dar ouvidos para essa pessoa. Segundo, você começa a se apaixonar pela retórica de vídeos editadinhos e com legendas feitas por IA automáticas, típico de CapCut, de Video, de Submagic e outros que você pode achar por aí, essas mesmas fontes com essas mesmas letras que eu mesmo algumas vezes já legendei para trazer aqui para o canal. Você vai salvando alguns vídeos, vendo até onde dá, você concorda com ele nisso, nisso e aquilo, e nisso parece algo novo. Bom, não é o eletromagnetismo? É a nascente das marés? Ah, quem discorda está seguindo uma teoria jesuítica? Ah, então perfeito. Então é assim que começa as coisas. Porque quem te engana não é aquele que você desconfia, é aquele que você não desconfia. A verdade não precisa de palco, não precisa de acusações nos comentários, não precisa de risadinhas, não precisa de falácia de espantalho e não precisa de marketing de livro. Ela precisa de documentos. E os documentos já destruíram a narrativa das nascentes. Então, um abraço para todos vocês que me odeiam e também aqueles que me acompanham, e continuem estudando e coloque os documentos à prova do que eu coloquei na tela e o que ele vende no livro dele. Até a próxima.